Olá, opinadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para trazer minha opinião geral sobre a série Dias Perfeitos desse ano, né, de 2025. Bom, essa é uma série lançada no Globoplay, agora no finalzinho do ano. Creio que entre o final de agosto e começo de setembro agora, né? E assim, é uma série que eu não conhecia nada sobre. Eu não conhecia a obra na qual ela foi baseada, né? Adaptada, da qual ela foi adaptada. E eu peguei pra assistir e assim, foi uma ótima decisão que eu tive, porque ó, foi uma série assim excelente que eu pude aproveitar. Né, já começo deixando claro que eu vou falar da série com spoilers, tá? Então, se você tem interesse em assistir a série e não quer pegar nenhum spoiler, e vai por mim, melhor você não pegar nenhum spoiler, deixa o vídeo para assistir quando você vê a série. Aí você volta aqui para ver, né, se você concorda com a minha opinião. Mas já de cara, eu adianto que é uma excelente série, extremamente bem atuada, extremamente bem dirigida, extremamente bem escrita também. E é uma série que te prende, tem um ótimo ritmo, são apenas 8 episódios, né? E tem um ótimo ritmo que te prende do primeiro até o último episódio. Tipo, se você consegue, dá vontade de ver todos os episódios num dia só. Então é falando aqui sem spoiler, né? É uma ótima série que vale muito a pena assistir. Tem alguns defeitos ali pro final da temporada. São poucos, mas são defeitos muito importantes. Eu vou falar com spoiler mais pra frente. Aí eu vou entrar em detalhe, né? Tem alguns defeitos ali que atrapalham, não atrapalham o desenvolvimento da série, mas tipo, são uns furos de roteiro que sabe, que não dá pra acreditar, que não dá pra passar pano, né? E o final também da temporada é um final que, sabe, tem algumas revelações, né, durante o enredo da série, que tinham que ser melhor mostradas no final, tinham que ser melhor reveladas, né, no final. E o final, esse momento das revelações, o final acabou acelerando demais. Como um todo, o último episódio não é acelerado, não é corrido. Mas esses momentos das revelações acabou não mostrando como deveria mostrar, com aquele impacto, né? Aproveitando bem todos os atores excelentes que a gente teve aí na série, tá? Então, falando sem spoiler, eu tenho isso aqui pra dizer, pra quem ainda não viu a série, tem vontade de ver e tá aqui pra ver minha opinião, pra ver se vale a pena, tá? De acordo com tudo que eu falei. Agora eu vou falar com spoiler. Aí, se você não assistiu a série ainda, deixa pra continuar o vídeo quando você terminar. Mas então, gente, eu tenho que destacar que primeira coisa que eu tenho que destacar, tipo, sem dúvida nenhuma, são os atores principais, né? A Júlia Dallavia, ou é Júlia Dallavia, não lembro exatamente como é o nome dela, mas é Júlia Dallavia e o Jafar Bambirra, né? Que fazem a Clarice e o Theo. Bom, qual que é a história de Dias Perfeitos, basicamente, né? A Clarice conhece o Theo num churrasco de um lugar lá que eu não lembro, que eles acabam estando, tipo assim, estando lá. Eles não são amigos, né? Eles só se encontram lá mesmo. E aí, assim, meio por zoeira, a Clarice acaba conversando com ele, etc, pra fazer ciúmes no ex dela, que era o Breno na época, que eu não lembro se na época ainda era namorado, etc, não importa. E ela acaba dando um selinho no Theo. Dá atenção pra ele, conversa com ele e acaba dando selinho nele. E aí o Theo já fica todo iludido, pensando que a Clarice é a mulher da vida dele, etc. Aí ele começa a perseguir ela. Ele começa a perseguir ela ali pela cidade, vendo ela com os amigos, né? Com o Breno, com a amiga dela, Laura. São dois personagens bem importantes na série também. Até que um dia ele vai na casa dela levar um livro pra ela de presente. E lá ele fala, pede uma chance pra ela, né? Pede pra lá, me dá uma chance e tal, que se você me conhecer melhor, a gente vai dar certo como casal, etc. E obviamente ela diz não, porque ela mal conhece o cara. Bom, aí ele sequestra ela e mantém ela em cativeiro para que ela consiga se apaixonar por ele. Esse é o enredo da série. Eu não tô dando risada pelo enredo ser ridículo, mas tipo assim, o Theo, ele é um vilão que, tipo assim, ao mesmo tempo que ele não é genial, não tô falando que ele é um vilão assim, inteligente. Ele é inteligente, claro, por ele ser estudante de medicina, né? Ele entende muito essa parte de medicina, mas tipo assim, enquanto vilão, o cara é muito maluco, sabe? Porque, tipo, é, ele e a Clarice mal se conhecem e ele espera que a Clarice se apaixone por ele do nada. E aí ele sequestra ela na intenção dela se apaixonar por ele aos poucos. Tipo, quantos parafusos não faltam na cabeça desse cara, né? Mas enfim, isso é uma coisa bem óbvia na série, eu tô comentando aqui mesmo. Mas a atuação da Júlia Dallavia e do Jafar Bambirra, assim, é uma coisa
maravilhosa de assistir, uma coisa que corresponde muito às cenas mesmo, né? Porque como tem essa relação de sequestro, não é um relacionamento, não é um romance, a série. Existem muitas cenas assim, onde os nervos estão à flor da pele, sabe? Onde os personagens estão discutindo, estão brigando, estão assustados, estão nervosos. Então, as cenas realmente demandam muito dos atores, né? E eles entregam com facilidade, assim. Então, é um elenco que vai muito além deles, né? Tipo, a gente tem também... o Theo acaba levando a Clarice pra Teresópolis, se eu não me engano, pra uma pousada na roça, alguma coisa assim. E lá, não sei se é tipo um quiosque, não lembro o nome do lugar exatamente. Mas lá tem o Miguel, né, que é o dono lá, que é amigo da Clarice. E o ator que faz o Miguel também atua super bem. A Fabíola Nascimento, que faz a mãe da Clarice, no começo da série ela não aparece tanto, né? Então, apesar de ser uma excelente atriz, ela não aparece tanto. Mas pro final da temporada ela vai aparecendo mais, aí ela brilha, nossa, rouba toda a cena. E Deborah Bloch também, né? Que faz a mãe do Theo, a Patrícia. É excelente, né? Não tenho o que falar de Deborah Bloch. Falar da atuação dela é chover no molhado. Pra quem acompanha a novela Vale Tudo aí, sabe como ela é maravilhosa. E é impossível você olhar pra cara dela e dizer que ela é Odette Roitman, assistindo ela em Dias Perfeitos. Porque ela atua tão bem que você não consegue acreditar que é a mesma pessoa que faz a Odette em Vale Tudo. Nossa, uma atuação completamente diferente. Mas enfim, então o elenco todo da série, qualquer personagem assim que tenha a mínima importância para a série, você vê que eles atuam bem. A atriz que faz a Laura também, o ator que faz o Breno também, por serem coadjuvantes, não são personagens que aparecem a todo momento ali, mas eles têm uma atuação, falando do elenco, né, tem uma atuação que é correspondente ao nível de atuação que tem que ter naquelas cenas, sabe? Então assim, o elenco da série é brilhante, por conta do elenco, só por conta do desempenho do elenco, já vale a pena assistir, né? Mas a série vai muito além disso. Além do elenco, a gente também tem uma ótima direção, porque cada episódio ele vai se dividindo entre as perspectivas de cada um dos protagonistas, da Clarice ou do Theo, né? Então, tal episódio começa mostrando o que está acontecendo pelo ponto de vista da Clarice, aí depois a gente vê as mesmas coisas pelo ponto de vista do Theo. Só que não é sempre que vai repetindo as mesmas coisas, porque o Theo ele é meio louco das ideias. Então, às vezes, o que aconteceu do ponto de vista dele não é exatamente do jeito que aquilo aconteceu. Às vezes ele está imaginando aquilo, sabe? Ele está enxergando de outra maneira mesmo. E a direção da série faz isso de uma maneira muito boa, porque não fica confuso, não fica difícil de acompanhar e fica muito interessante, sabe? Eu achava um saco quando a gente ia acompanhar o ponto de vista do Theo, porque ele é um personagem nojento de acompanhar, mas assim, na proposta da série, né, faz sentido. Então não tô criticando. O roteiro da série, ele é um roteiro muito bom, né? Porque a gente acompanha ali todos os acontecimentos bem, as falas são boas, etc. Só que, assim, durante os primeiros episódios, eu acho que demorou muito na série pra gente ter uma virada ali, sabe? Tipo, um momento onde. Sabe aquele momento que você tá acompanhando e você acha que o protagonista vai escapar, ou você acha que o protagonista vai dar um jeito de, sei lá, virar o jogo e não acontece? Então, demorou um pouco pra Clarice conseguir isso na série, né? Porque o Theo mantinha ela presa ali, usava e abusava dela e demorou pra ela conseguir fazer alguma coisa, pelo menos tentar fazer alguma coisa. Eu acho que ela só chega a tentar fugir dele pela primeira vez lá pelo quarto episódio da série, mais ou menos. E até o quarto episódio, ela sofreu muito já na mão do Theo, mesmo antes de tentar fugir. Então eu acho que teve esse pequeno problema. Mas fora isso, o ritmo da série também é muito bom, porque já no quarto episódio o Breno já vai até lá, já encontra eles, por exemplo, né, que ele era ex-namorado da Clarice, mas está preocupado com ela ainda, ele vai atrás dela, etc. Então é isso. E a série também tem uma tensão extremamente bem trabalhada, nossa, extremamente bem trabalhada. Sabe, o Theo é justamente por conta do vilão, né? O Theo, ele é um daqueles vilões que ele é imprevisível, sabe? Você nunca sabe qual vai ser o próximo passo dele, porque, tipo assim, a Clarice também ela não é uma pamonha, sabe? Ela é muito esperta, então, tipo assim, ela tenta entrar no jogo dele, ela tenta fazer a ideia dele, ela tenta manipular ele, mas nem sempre consegue, porque o cara realmente é muito esperto e, assim, ele é muito ele é muito fechado, ele fala muito baixo, ele fala muito devagar, muito quietinho assim. Só que ele é aquele cara
malvado mesmo assim da série, né? Então, tipo assim, você nunca sabe o que ele vai fazer, o que ele vai falar, né? Ou o que ele vai deixar de fazer. Então é uma série extremamente imprevisível. Eu evitei ao máximo ficar pesquisando pela série na internet enquanto eu assistia, para não pegar spoiler, porque estava totalmente impossível de prever o que ia acontecer no final da série. Né? E isso ainda que a série tem um final diferente do livro, porque a série Dias Perfeitos é baseada num livro de mesmo nome do Rafael Montes, né? Ou Montes, eu não sei como se fala também, enfim. E eu fiquei sabendo que a série termina de um jeito e o livro termina de outro. Isso até me chamou a atenção para quem sabe ler esse livro futuramente. Mas então assim, mesmo que você por acaso já tenha lido o livro, não adianta nada porque a série vai terminar de uma maneira diferente. Isso é bom até, né? Porque melhora ainda mais, porque traz mais, reforça esse ar de imprevisibilidade. E a série tem muito isso, então a série é muito imprevisível, sabe? O vilão tá ali, sabe? Tipo, sempre chega aqueles personagens extremamente coadjuvantes, como o Miguel, a Sininho, por exemplo, e vai falar com ele, começam a estranhar alguma coisa e já fica pensando, ah, pronto, agora ele vai matar os caras, e aí. Mas nem sempre isso acontece, às vezes acontece, mas enfim. Então, essa imprevisibilidade é o ouro da série, sabe? Você não saber o que vai acontecer, você não saber qual vai ser a reação do Theo, é maravilhoso. É uma série assim deliciosa de assistir por conta disso. Dito isso, ah, assim, a série é perfeita nesse sentido que eu pontuei até agora, do primeiro até o oitavo episódio, só que a gente teve 3 momentos ali que a série deu uma derrapada na qualidade, né? E teve um erro ali que pra mim foi assim impossível de ignorar. Bom, primeiro foi no quinto episódio. Né? No quinto episódio, a polícia começa a investigar o Theo, né? O delegado, na verdade, começa a investigar o Theo. É, ele começa a suspeitar, o delegado, pelo menos aqui na série, ele não é bobo, sabe? Porque muitas séries que a gente vai ver, o vilão ele é tão esperto que quando o roteiro quer enaltecer a inteligência do vilão, ele faz todo o resto dos personagens serem idiotas. Acreditar em qualquer coisa, serem enganados por qualquer coisa. Aqui na série não, o delegado ele é esperto mesmo. Quando eles começam investigar, a pesquisar sobre o caso, ele já começa a perceber o que pode estar acontecendo, você percebe isso na atuação do cara, você percebe isso nas falas e nas ações dele. Então o delegado dá certo de parabéns. Mas enfim, no quinto episódio eles começam a investigar o Theo. E aí o Theo tira a Clarice lá de Teresópolis e vai levar ela lá pra Ilha Grande, né? E aí beleza, eles estão passando na rodovia. Nisso, o Theo já tá com a cara toda arrebentada de umas brigas que ele teve com a Clarice. A Clarice tá desmaiada por conta de um remédio que ela aplicava nela pra ela não tentar fugir. E eles param numa blitz na rodovia, que está revistando os carros, etc. E aí, né, o policial vai revistar o carro dele e ele esconde as algemas que ele estava usando para segurar a Clarice, etc. E tipo assim, o policial vê o que está acontecendo, vê todas umas malas suspeitas ali no bagageiro do carro, né, no porta-malas do carro. E a Clarice, ela até tenta escapar, né? Ela tá meio lerda, assim, por conta do remédio, mas ela tenta escapar e desmaia ali no meio dos policiais. Aí os policiais perguntam, você quer levar ela no hospital, não sei o que que tem, o hotel inventa que ela tem câncer, não sei o que que tem, que ela acabou de fazer colonoscopia, tá fraca, etc. E os policiais caem no papo dele. Tipo assim, à primeira vista parece um furo de roteiro, porque como que os policiais iam deixar eles passarem naquela situação? Era uma coisa incabível de ser aceita. Só que olhando por cima, o delegado estava prestando atenção em tudo aquilo. Né? Os policiais depois relatam tudo aquilo para o delegado. Então, mesmo que a polícia tenha deixado eles passarem, o que né, acabou permitindo um monte de coisa mais pra frente, o delegado ele estava ciente do que estava acontecendo. Então, ele já estava ficando mais alerta, já estava monitorando mais. Então, pelo menos, né, não atrapalhou tanto ali. Agora, no episódio seguinte, no sexto episódio, a gente tem um erro gigantesco, um furo de roteiro gigante na temporada, que, assim, atrapalhou muito a série pra mim. Porque o que acontece? Eles chegam na Ilha Grande, eles estão numa casa, numa ilha mesmo, deserta, né? Que não tem mais ninguém lá, só tem essa casa onde eles vão ficar. E como eles estão sozinhos, o Theo deixa a Clarice sem as algemas, então ela fica solta. Sem mordaça, mordaça, sem mordaça, sem algema, sem nada. Beleza. E aí no dia do Natal eles começam a beber e ela desmaia ele com uma garrafa. E aí ela vai e prende ele exatamente do mesmo jeito que ele tinha prendido ela, se vingando mesmo. Só que aí, quando ela vai procurar a arma dele pra se desfazer da arma, porque ele tinha uma arma, obviamente, né? Ela acaba encontrando o óculos do Breno,
ali na mala do Theo e ela acaba descobrindo o que aconteceu com o Breno. Nisso ela fica extremamente irritada e acaba atirando no Theo, pegando justamente na mão dele, no pulso, na verdade. E com isso, o Theo consegue tirar uma das mãos da algema. Nisso a Clarice já correu, chega lá na praia, ela acha um bote, parece um bote na verdade, um barco pequeno, e tenta fugir no barco. E o Theo ele consegue tirar uma das mãos da algema. Só que o problema não é só esse. O problema é que a Clarice saiu e deixou as chaves em cima da escrivaninha, do lado da cama. Tipo assim, mano. Cara, é que nem eu falei, ela não era burra, entendeu? Nos outros episódios, ela era esperta, ela conseguia pensar em algum jeito de sobreviver. Ela vai e comete um erro desse. Eu fiquei tipo, não, não é possível que fizeram isso, cara, a série tava tão perfeita. Então, tipo assim, esse erro, porque aí, obviamente, né, ele tira a mão das algemas, pega a chave, se solta, vai atrás da Clarice, pega ela de novo, e aí, enfim, ele continua o reinado de horror dele. Então, tipo assim, eu acho que quem tava escrevendo esse episódio ficou sem saber o que, que vai fazer ali pro Theo conseguir escapar e pegar a Clarice de novo, e aí colocar essa bendita chave do lado da cama. Foi esse o único detalhe que atrapalhou toda a temporada pra mim. Então, eu acho que faltou uma solução mais criativa nesse momento, nessa cena em específico. E teve outro. Não chega a ser exatamente um defeito. Uma coisa que pode ser vista como um problema à primeira vista, só que não chega a ser um defeito, que é a mãe da Clarice, a Helena, interpretada brilhantemente pela Fabiola Nascimento. E aqui eu não estou criticando a atuação da Fabiola Nascimento, estou criticando a personagem mesmo, como o roteiro né, escreveu ela. A Helena, ela é muito preconceituosa. A Clarice, ela tinha a Laura e o Breno como amigos, né? Que eles não são, assim, ricos igual ela e tal. Então a mãe dela tem todo esse preconceito. E justamente pelo Theo ser filho de rico, ser filho de embargador, etc., ela acha que o Theo é um santo e na cabeça dela a Clarice tá. A Clarice tá no paraíso junto com o Theo. E é a Laura e o Breno que estão tentando atrapalhar a vida da Clarice. Beleza, só que tem um detalhe. A mulher, ela é advogada criminalista. Ela não é uma detetive e tal, mas ela sabe entender, sabe, quando tá acontecendo alguma coisa, né? Ela consegue detectar mentiras. Ela mesma fala isso no sétimo episódio, quando ela confronta o Theo. E tipo assim, ela não percebe isso em momento algum da série. Mas só que tem um detalhe. Isso acontece, mas só que se a gente pra pensar, isso faz muito sentido. Por quê? Porque é claro que ela tá errada, obviamente, mas é justamente para isso que a personagem dela é assim. Por isso que a personagem é assim. É para mostrar como que o preconceito de alguém pode tampar tanto a visão dela em dadas situações, né? Dependendo da situação que ela tá. Então, tipo assim, os preconceitos que a Helena tinha com a Laura, com o Breno, eram tão grandes, mas tão grandes os preconceitos dela, que mesmo ela sendo uma advogada criminalista, sendo esperta pra caramba, ela não conseguiu perceber nada. E quando ela percebeu, já era tarde. Então, tipo assim, acho que fica uma mensagem bem interessante que a personagem da Helena passa pra gente, né? Por exemplo, a mãe do Theo, a Patrícia, ela já foi mais esperta. Ela sabia, porque o Theo parece que ele era meio parecido com o pai dele, nas atitudes e tal. Então ela percebe que o Theo não é santo, ela já começa a desconfiar dele muito mais cedo do que a Helena. Então tem essa questão da Helena que pode ser parecer meio um defeito assim, mas na verdade é por conta da personagem, né? Faz um sentido, como eu acabei de explicar. E bom, o final então foi como eu falei na parte que eu tava falando sem spoiler, né? O final ele faltou focar na parte das revelações, porque o que que acontece? Depois que a Clarice tá fugindo no mar e o Theo pega ela de volta, o Theo acaba deixando ela paraplégica. Ele mexe na coluna dela, fura a coluna dela e deixa ela paraplégica. Ele consegue fazer isso porque ele é um médico, ele sabia lá onde mexer certinho pra ela parar de andar, né? E isso acaba acontecendo no episódio seguinte. Ele tira ela da ilha e aí, num ataque de fúria, eles estão andando de carro, ela mexe no volante do carro e ele sofre um acidente. E aí eles voltam lá pra cidade que eu não sei se. Bom, é o Rio de Janeiro, provavelmente, onde se passa a série normalmente. Tipo, inicialmente, né? Tava se passando inicialmente. Então eles voltam pro Rio, né? Estão no hospital, etc. E daí a série segue. E aí, o que eu tava explicando? Ah, é, a parte das revelações. E aí, por conta do acidente, a Clarice perde a memória. Por conta. Perde a memória de tudo isso que ela passou, ela esqueceu. Por um momento ali, né? Por uns meses ali.
Então, tem um momento lá que ela volta a lembrar de tudo aquilo, e aí, obviamente, tem um momento que todos os personagens descobrem que o Theo tava fazendo tudo aquilo pra Clarice. Só que, tipo assim, gente, tava óbvio, literalmente na cara deles, pelo estado que a Clarice tava, né? Mas, assim, a série não mostra, por exemplo, a Helena, mãe da Clarice, descobrindo no momento exato que ela descobre o que a filha tava passando. Ou a Helena, na verdade, eu acho que ela, enfim. Mas, né, a Laura, o pai da Clarice, e o Theo, né, vendo as pessoas descobrirem a Clarice, porque era muito bacana quando eles mostravam a Clarice desabafando sobre isso com alguém, porque a Júlia da Lávia arrasava na atuação. Então faltou essa cena, sabe, deles descobrindo o que a Clarice estava passando. E também a cena em que a Clarice se livra do Theo, né, em que o Theo vai preso. Faltou essa declaração, sabe, mostrar o juiz falando você está preso por isso, por isso, por aquilo. E você vê a Clarice assim suspirando aliviada. Faltou esses dois momentos no final pra, sabe, fechar com aquele gosto, sabe, do espectador, tipo, finalmente ele teve o que mereceu. A gente vê um pouco disso, dele na cadeia, por exemplo, dele sendo atormentado pela Clarice um pouco antes de ser preso, só que faltou esses dois momentos. Esses dois momentos seriam a chave de ouro para fechar a temporada. Então, no geral, o que foi Dias Perfeitos? Dias Perfeitos não é uma série fácil de assistir pela primeira vez. Por quê? Se você já passou por algum relacionamento tóxico desse jeito, igual se passa, né, igual acontece nessa série, apesar daqui não ser exatamente um relacionamento, mas vocês entenderam, né? É meio difícil de assistir, porque tem umas situações ali muito complicadas, uma coisa muito incômoda de ver. Então, assim, não é uma série fácil de assistir, assim como o livro não deve ser fácil de ler. Mas, se você consegue assistir, você vai ter cenas, assim, com atuações, assim, brilhantes, um ritmo maravilhoso, uma direção incrível e uma série que vai te prender do começo ao final. É uma série bem difícil, não é uma série de drama, é uma série de horror não, é uma série de suspense e terror, que vai muito além do drama, sabe? Então, assim, é uma série maravilhosa e que, infelizmente, representa muitos casos que acontecem no Brasil hoje em dia. Tipo, não exatamente igual aos dessa história, mas a gente sabe, né? Tipo, sequestro, relacionamento tóxico desse jeito como a gente vê na história. Então, a gente sabe que infelizmente acontece muito no Brasil e a série representa isso bem, apesar de não adaptar um acontecimento específico, né? Mas é isso, é uma série difícil de assistir, é para quem tem estômago forte, mas para quem consegue ver, é uma série maravilhosa, uma série incrível que é uma das melhores séries brasileiras que eu já vi. Então eu super, super recomendo, tanto para quem conhece os atores quanto para quem não conhece, tanto para quem leu o livro quanto para quem não leu. Dias Perfeitos realmente é uma experiência única e que vale a pena assistir. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês assistam Dias Perfeitos, mesmo que você tenha visto a parte com spoilers e queira ver, enfim. Deixem o like no canal, se inscrevam também e comentem aqui, né, se vocês viram a série, o que vocês acharam e compartilhem o vídeo com aquela pessoa que viu a série e para ver se concorda com a minha opinião. Muito obrigado pela visualização e até o próximo vídeo.